Perfeito. Essa aqui, vocês falaram um pouco dela, mas acho que a pessoa deu uma ampliada aqui, então é interessante. Existem cristãos que acham que foram no inferno e viram o diabo. Começa legal. Nossa. Começa assim a pergunta? Já começa assim. E vai, viu? Começa Vai assim. que vai. Outros dizem que foram possuídos porque têm alguma doença ou dor. Outros têm certeza que viram Jesus no mofo da parede. Calma aí, tá ficando muito específico já. Tratar como certo, legítimo, um fato apenas pela perspectiva subjetiva de uma pessoa tende a ser perigoso. Então, por que sempre tratamos como legítimo quando a pessoa fala e interpreta em línguas? Não podem ser pessoas que também estão enganadas? Se Deus quer mandar uma mensagem, já não temos as ferramentas suficientes para isso? Entre parênteses, como a própria pregação? Um sensacionista em nosso meio. Nós vamos te achar. Tá? Vai orar. Eu ainda estou com o demônio, eu estou nessa parte. Fiquei aí. Peraí, explica aí. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí. Quer que eu faça um resuminho assim? Vou fazer um resuminho que é. Não, acho que eu lembro. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Ela citou várias experiências assim, né? Falou, Foi. olha só, essas coisas extremas, né? Assim, aparentemente bizarras. Para nós, ouvindo assim, né? Jesus no mofo da parede foi forte. Forte, né? Tem um Interessante no pão isso, também. né? Tem um no pão também. Porque uma coisa, são várias coisas aí. Você fica com o demônio, eu fico com Jesus. Tá? Cada um. Eu vou falar. Eu acho que isso é bom vou falar algum ponto aqui, mas para o Gui complementar, por ser pastor da igreja, e pode ser até um membro daqui, né, que eu vou ouvir. Mas eu diria assim para você. Eu vou pegar o final da pergunta. Se Deus deu a pregação, por que essas outras coisas? Mas aí você está querendo determinar como Deus faz as coisas. Ok? Porque se Deus diz, e se a gente crê pela Escritura, o que a Bíblia está ensinando sobre buscar os dons e tudo, achar que tudo é só pela pregação é negar a própria Escritura. Então, entende? Às vezes as pessoas dizem, por que Deus não deu a Bíblia já certinho e já uma única interpretação e tudo certinho? Não sei, mas ele agiu assim. E aí, o que a gente vai fazer com isso? No final das contas. Pode dar várias interpretações para isso, mas no final das contas, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Ficar reclamando ou aceitar a forma que Deus se revelou? Então, a maioria das vezes, essa ideia de que já não temos a pregação, mas a gente não está inventando outras coisas. É por meio da palavra que a gente observa que Deus criou outros meios para se comunicar com a igreja, nos seus níveis de entendimento, de certeza e de lugar dentro da igreja. Existe o nível da palavra, existe o nível de aconselhamento, e existe um lugar dos cânticos ali. Existe um lugar ali, senão a gente só tinha pregação no culto, não é não? Se é tudo ali, então tudo se resumiria em vir numa igreja e ouvir uma pregação. Mas a igreja é muito mais do que isso. Parece bonito a gente dizer, já não temos a pregação, isso parece ser espiritual, mas no final das contas é reduzir a igreja a uma reunião, é resumir o grande teatro, é resumir a orquestra ao primeiro violino. Você perdeu a coisa, você perdeu tudo. Então, entenda que o pregador pode ser o primeiro violino de uma orquestra, é o que mais aparece, mas o carinha do triângulo, lá da Sexta Sinfonia de Beethoven, também importa. O cara toca só em toda a peça, é só isso aqui, ó. Pam. Mas ele faz parte da melodia também. Sem ele, a gente não está tocando o que Beethoven queria. Mas é importante para ser. Então, às vezes, a gente resume a igreja à pregação, mas é muito mais que isso. Todo mundo da orquestra importa. Porque foi assim que Deus quis fazer. Tá bom? Aí, esse outro ponto aí das experiências, aí a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio nas relações. Você pegar demônio e Jesus pintado na parede e uma relação com falar em línguas e a nossa avaliação com falar em línguas, você precisa fazer uma relação melhor entre essas coisas, mas eu não vou entrar nisso aí não. Vou deixar o pastor entrar aí. Jesus, Então, esse negócio é interessante, ele não é simples não, porque aí entra uma outra questão que nem tem a ver com o dom de línguas, simplesmente. A questão é a seguinte, como você sabe que uma experiência religiosa é uma experiência religiosa? Que, enfim,
como você sabe que se uma pessoa aceitou Jesus, foi Deus que fez aquilo? Então, você pode sair duvidando de toda a experiência subjetiva, na verdade. Então, aí é um outro problema de epistemologia religiosa, não é nem de dons, que é o seguinte: o quão confiáveis são essas experiências. E se você vai nesse caminho, tipo assim, de duvidar da experiência por ser subjetiva, você vai duvidar de tudo, eventualmente, né? Mas, enfim, existe uma razão porque algumas pessoas viram Jesus no mofo da parede ou coisas assim. Parece também com você olhar no céu e ver uma imagem, um negócio no céu, né? Eu acho que tem que esclarecer isso. A gente tem uma tendência de enxergar a agência, tá? A gente tem uma tendência de enxergar a intencionalidade. E isso existe na natureza. Isso até foi necessário que alguns organismos desenvolvessem isso para evolutivamente para sobreviver, né? Então, então você tem vários animais que eles detectam quando há agência, porque pode ter um barulho no mato que é o vento. Ele não pode ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Ele tem que perceber quando o barulho no mato tem um padrão que reflete algum tipo de risco. Então, existem mecanismos, módulos cognitivos para detectar a agência. Isso faz parte do desenvolvimento dos aparelhos cognitivos de várias espécies. A gente tem módulos para isso. E às vezes falta um módulo, né? Então, tem animais, por exemplo, que eles não entendem o que é uma luz vindo, nem por treino. Então, se tem uma luz vindo na estrada, o bicho entra na frente, porque ele não tem o aparato cognitivo para interpretar aquilo ali. E o que acontece? Existe a agência intencional e racional, que é um negócio que é mais sofisticado ainda. Que, se a gente não tivesse capacidade de detectar isso, a gente não conseguia investigar um crime, por exemplo. O ser humano conseguia fazer isso. Então, isso também teve que se desenvolver e é complexo. E, no caso do ser humano, o sistema de detecção de agência é tão desenvolvido que ele foi chamado, na ciência cognitiva, de mecanismo hiperativo de detecção de agência. Essa é a expressão técnica. O que é o mecanismo hiperativo? É que crianças pequenas, por exemplo, para ilustrar isso, bebês, eles discernem padrões onde animais não discerniriam. Eles pescam que alguém fez alguma coisa, que tem uma intencionalidade. E as crianças também, porque tem um mecanismo super desenvolvido, elas formam a crença de que existem agentes invisíveis. Mas crer em agentes invisíveis é importante. A gente não formaria, por exemplo, a crença de que um partido político está fazendo uma coisa se a gente não tivesse uma capacidade super avançada de imaginar a agência quando a gente não consegue observar um ente físico fazendo alguma coisa. É uma capacidade cognitiva que a gente tem. E a gente sabe que ela funciona porque a gente detecta a agência em várias situações complexas, super complexas. Agora, o caso é que o mesmo sistema super desenvolvido, que nos dá a capacidade de entender que há agências não físicas, ou que a gente não estão dentro do campo dos sentidos, é o mesmo sistema, e aí vem a ciência cognitiva da religião, o mesmo sistema que faz com que as pessoas formem a crença na existência de um observador moral invisível, ou que existem seres invisíveis. E aí alguns ateus falam assim, isso é uma falha do nosso sistema cognitivo. Mas aí surgiu eventualmente a questão, e tem cientistas cognitivos cristãos importantes trabalhando com isso, que é o seguinte: não faz sentido que isso seja uma falha, já que é a mesma habilidade que faz a gente detectar várias formas de agência humana não física, ou melhor dizendo assim, que a gente não detecta pelos sentidos. E se for o oposto, na verdade, aí isso gera uma discussão enorme. E se, como aconteceu com outras habilidades nossas, como a habilidade, por exemplo, de pensar matematicamente o universo, mas isso não tinha uma função imediata. Isso é uma habilidade que se desenvolveu a partir desses, enfim, de alguns traços que a gente tem que combinados geram isso. E se, na verdade, como aconteceu com o ser humano em relação a outros animais, e se, na verdade, Deus orientou o processo nosso de desenvolvimento dessa forma,
para a gente ter a capacidade de perceber agentes reais. A questão é essa. Então, a falha cognitiva não é eu acreditar que tem um agente espiritual por trás de alguma coisa. É eu não conseguir discernir a natureza desse agente, ou saber se ele é mau ou bom, ou distinguir o momento que não tem o agente do momento que tem o agente. Mas a gente tem um mecanismo hiperativo e faz sentido que seres com um mecanismo hiperativo de detecção de agência iam olhar para o universo e perceber, num momento de insight, que Deus criou o universo. Eles vão olhar para um animal que está falando e andando e olhar e falar assim, existe uma alma no Bruno, ele é uma personalidade, ele não é só uma máquina biológica. Ninguém viu o coração do Bruno, mas você olha para um ser humano e fala assim, ele tem um coração. Mas quem viu esse coração? Ninguém viu. Alguém viu seu coração? Alguma máquina detectou a alma, o coração de alguém? Ninguém nunca viu isso. Mas você olha para um ser humano e você não vê só uma máquina biológica. Você olha e fala assim, existe uma personalidade aí. Porque é a mesma habilidade. O que acontece é que em alguns momentos, em certas circunstâncias, você bate o olho numa situação e você percebe que existe uma intenção pessoal. É isso. O que o mecanismo hiperativo permite é intencionalidade pessoal. Ele faz você captar isso. Só que, às vezes, a gente capta isso não numa pessoa física. Você capta isso como uma presença ou como um conjunto de situações em que você percebe que alguém está falando com você. Como aconteceu lá com o Samuel, eu ilustrei ontem. Eu estiquei um pouco a questão, mas eu acho que é importante ter em mente que esse negócio de você perceber uma presença, uma vontade, uma voz, de você, de repente, olhar para a criação e você toma um susto e porque você percebe que você não está sozinho, que existe uma presença divina ali. O que é isso? Isso é uma experiência cognitiva normal, crianças têm, o pessoal pesquisou isso, não é uma questão de aprendizado, né? Crianças têm. Ela não desaparece porque a pessoa obteve crescimento intelectual. Por exemplo, o Francis Collins, um cientista super conhecido, conta da experiência que ele teve. Ele era um ateu, super racionalista, os maiores cientistas do mundo, e aí um dia ele teve a experiência que Deus estava lá com ele, num aperto que ele passou, que ele quase morreu. E ele não tinha como usar a ciência dele para apagar a experiência que ele teve. Então, assim, o que eu falei esse negócio todo para dizer que a gente não pode reduzir o conhecimento à subjetividade, mas a gente precisa honrar a subjetividade. Deus fez a subjetividade. Tem um monte de coisa que a gente sabe pela subjetividade. Você sabe sobre o seu amigo é totalmente subjetivo. Tudo que você sabe do seu amigo, nada está baseado em pesquisa científica. Está baseado numa caminhada com ele. Então, como é que você sabe que uma experiência espiritual é de Deus? É porque você está andando com Deus, você está lendo a Bíblia, você está andando com gente que anda com Deus, aí você tem uma experiência e fala, cara, é aquilo, eu conheço. Então, não tem um outro jeito não tem um versículo, vai abrir um versículo bíblico e resolver esse problema. Tipo assim, um versículo que vai destravar tudo. Então, gente, não pode ser só subjetivo, mas a gente tem que honrar a subjetividade. Deus fez a gente assim. Então, a gente não pode querer um outro jeito de se proteger dos erros da subjetividade, ignorando a subjetividade. Então, tem uns malucos que viram Jesus no pão. Tem no pão também. No pão também? No pão também. Tudo bem, né? Tem esses negócios. Mas tem muita coisa estranha na Bíblia, tá? Ponte quebrou, né? Tá bom, eu vou parar por aqui. Eu só queria fazer uma defesa de que é o seguinte, do fato de que existem experiências ilusórias, do fato de que existe a ilusão de ótica, não significa que tudo é ilusão de ótica. Porque se tudo fosse ilusão de ótica, você nunca ia ser capaz de distinguir uma ilusão de ótica de uma coisa verdadeira. Então, existem ilusões nas experiências religiosas? Existem. Mas se você virar um cético, vai ficar igual o C.S. Lewis fala no final lá do Abolição do Homem. Quem quer ver por trás de tudo e sempre duvida, quer sempre tratar tudo como transparente e ver o que está por trás, no fim, se tudo for transparente, o que você vai enxergar? Nada.
Nenhuma experiência cognitiva vai ser real para você, porque você vai ter um jeito de duvidar dela. Pegando nos pontos dessa pergunta, eu diria algumas coisas. Primeiro, a gente não está dizendo que não podemos avaliar o dom de línguas. Ele pode ser errado, sim. A gente não está dizendo que porque falou vai ser sempre verdadeiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também não precisa achar que para ser verdadeiro precisa ser perfeito. Outro ponto. E terceiro ponto, Deus sim estabeleceu as Escrituras e a pregação para um propósito, e outras coisas dentro da igreja para outros propósitos também. São esses 3 pontos.